Gente, que beleza, que maravilha. Nós tivemos 3 semanas pregando sobre a série ao Senhor, aos justos, ou aos santos, e aos ímpios, ou ao mundo. Aí, domingo passado foi livre, não é? Quem teve aqui domingo passado? Você que não viu, vou dar um cartão amarelo para você, viu, cara? Só amarelo, porque eu tenho certeza que você vai se converter. E agora nós retornamos de novo à série ao Senhor, aos justos e aos ímpios. E hoje, ao Senhor. Por isso que eu pedi para o meu amiguinho, não sei o nome dele. Will? Americano? Então, hoje, de novo, ao Senhor. E eu gostaria, se você tivesse essa habilidade aí, abrisse sua Bíblia aí, de papel ou no celular, em Filipenses 2, a partir do versículo 9. Meu amigo Paulo também, tivemos um momento felizes ontem, né, Paulo? Está feliz? Pastor, essa risada aí, cuidado. O Paulo já percebeu, viu, meu? Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Amém? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você sentiu alguma coisa quando eu li isso? Nós já fomos turbinados com esse louvor. Eu sei que você está turbinado. Olha bem nos olhos do irmão que está do teu lado. Olha o brilho que está no olho dele, dá uma olhada. Eu sei que você está turbinado. Porque quando a gente fala desse nome, meu amigo, não tem como você ficar quieto. E desde esse louvor nós já sentimos a presença do Senhor. Quem sentiu a presença do Senhor? Amém? Então, nós sabemos, queridos, que no mundo antigo, nas escrituras sagradas, o nome de uma pessoa era de uma significância fantástica. Ele representava sua essência, seu caráter e sua autoridade e sua missão. Pode perceber, uma vez eu estava assim reunidos com meus irmãos e um irmão meu não estava muito simpático comigo. Então, quando o outro perguntou para ele, daí você acha que, qual a ideia do José? O irmão perguntou para outro, 3 irmãos. O meu irmão perguntou para o outro, o que você acha da ideia de do José? E o outro irmão falou, eu não sei o que o cara está pensando. Aí eu olhei para ele, olha bem, gente, como é importante o nome. Olhei bem no rosto dele e falei, o cara não, eu tenho nome. Eu sei. O José, eu não sei o que ele pensa. Vocês entenderam? Vocês já passaram por isso, não? Quando alguém fala o cara, mas quando alguém fala, pastor Renato, é diferente. Pastora Pamela, pastor Rafa, você não sente melhor? Agora, nós temos no meio da juventude aqui, a Poema é uma igreja jovem, né? Começa comigo já com 76 anos, que glória. Mas ela tem essa mania de 2 palitos, mano, falou e tal. Mas a gente entende que na hora exata, o cara, na hora do respeito, ele vai falar pastor Luiz de Andrade, pastora Ana, pastora Cida. Oi, gostou? Ela gostou, esse ano nós vamos fazer 48 anos de casados. Só. Aleluia. Parece que foi ontem que eu estava caçando passarinho lá em Redenção da Serra. Com 15 anos, já estou com 7,6. Viu, gente? Aí você fala assim, nossa, como está velho. Eu oro a Deus que você chega nessa idade.
E glória a Deus pela sua idade, porque eu gostaria de estar jovem, como o mais jovem que está aqui, servindo ao Senhor. Mas, felizmente, comecei com 47. E ainda bem que comecei. Então, queridos, reinos se levantam, reinos caem. Vocês já ouviram falar isso? Desaparecem da história. Nomes outrora poderosos, hoje já não existem mais. Às vezes eu entro lá no cemitério em Taubaté, de repente eu olho, nossa, morto, com 30 anos, meu cliente, um empresário rico pra caramba. Daqui a pouco eu olho ali, aqui jaz. Falei, Jesus, um grande nome, famoso lá em Taubaté, rico, já foi. Mas aqui está falando que nomes outrora poderosos, hoje apenas são poeiras. Eu não vim aqui para pregar pessimismo, eu vim aqui para exaltar o nome do Senhor, porque hoje é Ele. Todos os cultos e todas as pregações, Ele é exaltado. Mas hoje de uma maneira exclusiva, é ao Senhor. Mas a gente percebe que nomes vêm, nomes vão, nomes atravessam, nomes são esquecidos. Quantas vezes, nem sei se algum jovem aqui já viu falar de Saddam Hussein. Talvez só nós, com mais de 18, é que sabemos quem foi Saddam Hussein. Quem já ouviu falar de Amin Dada? Quem já viu? Morreu como um rato na boca de um bueiro. Quem já viu falar de Saddam Hussein? Morreu que nem uma abóbora que cai, puf, no chão, enforcado. Soltaram ele, caiu que nem uma abóbora. E assim, nomes famosos vão passando de geração em geração. Quantos faraós com nomes famosos, que eles eram tão cultuados, eram tão adorados, que eles eram embalsamados, que até hoje, se você chegar nas pirâmides do Egito, ainda tem corpo de faraó lá, realmente, está tudo preto, mas para a cultura deles está lá conservado. O que adianta, querido? Mas eu quero dizer para vocês, um nome tem atravessado gerações. Um nome tem atravessado gerações. Já tentaram sufocar a palavra dele, mas quanto mais tentam, mais nós proclamamos que é a palavra de Deus. Pode aplaudir, querido, porque o nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Um nome que não foi inventado por homens, um nome que está soberanamente exaltado por Deus Pai. Hoje nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está realmente por todos os cantos do universo. Ainda que entre os 8 bilhões de pessoas existentes no universo, quase 4 bilhões ainda não ouviram falar o nome de Jesus Cristo. Mas eu creio que até 1970, a evangelização caminhou realmente de uma maneira realmente que nem tartaruga. Mas a partir de 1970, quando a era da internet já em 90 começou a chegar, em 70 começou a desenvolver, em 80 melhorou um pouco, em 90 chegou a fase da internet. E hoje, através da internet, quase 4 bilhões e meio de pessoas já ouviram falar do nome de Jesus Cristo. E o que nós gastamos em 1990 anos para divulgar o nome do Senhor através das gerações, hoje, com toda certeza, em menos de um século, o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido em todo o universo. E aí então começa o fim. Mas não se preocupe, querido, viu? Porque há esperança para nós.
O mundo não termina lá no jaz, no cemitério. Lá está o nosso corpo, que um dia ao soar da trombeta e a voz do arcanjo, os que morreram primeiro ressuscitarão, e nós, os vivos que estivermos em Jesus Cristo, aqueles que têm medo de voar de avião, ali você não vai ter medo, porque a lei da gravidade vai ser extinta, e você vai voar, você vai realmente, vai só encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Nome que nasceu da humilhação, antes de haver a exaltação, porque Jesus foi exaltado, nós sabemos. Houve uma humilhação voluntária. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus não se apropriou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a cruz. Silenciou, né? É terrível a humilhação que ele passou. Mas tem lógica. A lógica do reino. O mundo exalta quem se autopromove. Deus exalta quem se humilha. O nome de Jesus se tornou maior do que todos porque ele desceu. Ele teve coragem de descer. Jesus desceu e tomou o formato humano. Jesus desceu. Quando ele pegou uma toalha, ele teve coragem. Ele que era rei, ele que era homem, era Deus. Desceu, pegou uma toalha e desceu. Ele se colocou naquela época que quem fazia isso, lavava os pés, era só servo, era só um escravo, era só um empregado. Mas ele desceu e lavou os pés dos apóstolos. E ele desceu mais ainda. Ele desceu à mansão dos mortos para oferecer salvação àqueles que estavam realmente cativos. E ele simplesmente, eu creio, agora já sou eu que estou falando. Eu creio que ele disse: ei, Abraão, estou aqui. Eu vim aqui para levar cativo o cativeiro, eu vim libertar. Ele desceu até o fundo da sepultura. Mas o mais importante, talvez você não atente para isso porque já tornaram comum. Mas olha o que eu vou falar agora. A morte não pôde contê-lo. Vocês já imaginaram isso, querido? Pode falar de Buda, pode falar de qualquer outro ídolo. Lá na Alemanha, quando um pregador estava escrevendo um livro, ele aproveitou o trabalho de um estudante na frente da universidade na Espanha. E o estudante colocou 3 caixões assim, ó. Um caixão estava escrito assim: aqui jaz Karl Marx, o pai da sociologia, que escreveu livros realmente exaltando o comunismo. E do lado estava o caixão escrito: aqui jaz Freud, o pai da psicanálise, o médico austríaco. E do lado estava um caixão aberto. E quando os estudantes chegavam e perguntavam: por que esse caixão está aberto? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Aplauda, querido, porque o nosso Jesus está vivo. Meu Deus, a morte não pôde contê-lo. Não é de graça que você está aqui, querido. Tem uma razão especial. O nosso Deus vive e Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Meu Deus, chega? Chega ou não? Vai mais? Acima dos reinos terrenos. Ele está acima do presidente da República. Ele está acima dos reis.
Desculpa aí, gente, porque não tem como. É muito forte. Ele está acima dos juízes. Ele está acima dos líderes, dos grandes líderes da história. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor. Acima das forças espirituais. Filipenses 2, 10, 11. Está escrito que todo joelho se dobra nos céus. Todo joelho se dobrará nos céus. Todo joelho se dobrará na terra. Anjos o adoram. Homens dependem dele. Demônios se estremecem. E homens batem em retirada quando o nome de Jesus é invocado. Só isso, querido. Quando o demônio realmente cismar de fazer uma gracinha na sua casa, não corre atrás do pastor Luiz, não. Não corre atrás dos pastores aqui, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você falar, os demônios se estremecem, queridos. A minha esposa estava orando para uma pessoa na sala, lá em casa. Aproveitando, isso não está no script, não. Mas abrindo um parênteses. E de repente eu entrei e fui tomar um café na cozinha. E ela cochichou no meu ouvido: você não vai orar? Eu falei: bem, você arrumou uma mulher para orar, vai querer que eu ore? Poxa. Se arruma um problema aí, eu que vou resolver. Mas eu esqueci que não sou eu nem ela que resolve, é o Jesus que resolve. O diabo tomou conta da mulher e a mulher ficou apavorada. E eu vim correndo lá da cozinha. E na minha casa tem um quadro que está escrito: o leão da tribo de Judá. E quando eu vi o demônio assim, eu falei: aqui quem ruge só é o leão da tribo de Judá. Ele saiu pelo vitrô da janela e a mulher ficou inteira, ficou livre. Então, querido, não precisa ter medo. Proclame o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é você que vai expulsar, é o nome de Jesus, porque o inferno estremece. O cão está na coleira, e quem controla a coleira é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome que traz salvação e provisão. Vocês creem nisso? Nós não exaltamos o nome do Senhor Jesus por ter privilégio, mas porque o nome de Jesus é o único refúgio, é o nosso refúgio e a nossa salvação. Atos 4:12. Não há, olha como é que é, está escrito, isso está escrito, meu amigo. Eu só creio. Nós cremos que a Bíblia tem 40 autores, mas inspirado por um autor, chamado Espírito Santo. Quem crê nisso? Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei se está vindo alguém aqui pela primeira vez. Se estiver vindo e é de outra religião, seja do qual religião você está entrando aqui, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero aqui, de alguma forma, machucar o coração de alguém, não quero. Mas só tem um nome pelo qual nós devemos crer, que nós podemos ser salvos. Querido, eu vou falar uma religiosidade que eu tinha, mas não é para mexer com o coração de ninguém que está vindo pela primeira vez. Mas eu ia lá no túmulo do meu pai, dobrava o joelho e falava: pai, senhor, como é que faz? Eu não sei se o senhor já saiu do purgatório, se o senhor está aí ainda. Mas se o senhor já saiu, fala com Deus aí. Olha a situação do nosso irmão, o cara não para de beber. E eu ia embora, feliz da vida, achando que meu pai estava lá fazendo isso por mim. Gente, só tem um nome que você pode invocar. É o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem ídolo, não tem imagem, não tem nada que você possa se prostrar, que lhe ouça ou que lhe atenda, mas Jesus te atende. Ai meu Deus, mas quem sou eu para chegar até Jesus? Eu preciso chegar no exército dele, alguém lá precisa interceder, eu não tenho. Você nunca teria e nunca tem, mas ele, quando disse lá na cruz: Tetelestai, está consumado, um véu se rasgou de cima a baixo, e o sumo sacerdote entrou no santo do santo de uma vez por todas, e agora você pode entrar lá pela fé e dizer: Abba, Pai, socorre-me, ajuda-me, protege-me.
Guarda isso, deixa de ser cristão borocochô. Você levante a sua cabeça, você não é mais, querido. Você é liberto, você é livre. Amém, querido? Não importa, mas eu sou jovem, meu Deus, eu faço tanta trapaça. Calma, querido, Jesus sabe, Jesus conhece a sua fragilidade. Mas uma coisa Ele gosta, porque Ele disse lá em Jeremias 31, quer fazer uma aliança comigo agora? Eu vi o que você fez agora há pouco. Eu vi que você saiu do motel agora com a sua namorada agora, eu vi. Eu sei que você fracassou de novo. Você quer fazer uma aliança comigo agora? Eu não quero. Então toca aqui, vamos fazer uma aliança. Do seu passado não me lembro mais, e perdoarei o seu pecado. Esse é o nosso Deus. Meu Deus. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, acabei de falar, falei antes, está consumado. Aí tá, quer pôr o carro na frente do boi, é isso que dá. Já falei isso aqui, aleluia. A partir daí as coisas mudaram, porque o véu se rasgou, está vendo? Já falei antes, aleluia. Quando o apóstolo Pedro e João encontraram o coxo na porta do templo, o que aconteceu? Vocês sabem. Eles não tinham ouro nem prata, mas disseram, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O milagre aconteceu quando o nome do Senhor foi proclamado. Mas não se preocupe, querido, porque tem hora que você vai orar, não vai acontecer nada. Aí você fala, meu Deus, será que eu não tenho a fé dos pastores da igreja Poema? Meu Deus, eu queria ter a fé da pastora Cida. Tem hora que até eu falo. Ai meu Deus, eu queria ter a fé da minha mulher. Porque a minha mulher, ela vivia que nem um diabo e a cruz com a Érica. Vocês conhecem a Érica, né? Pastora Érica. O diabo e a cruz era a minha mulher e a Érica. E eu também, com ela. E a minha esposa falou, eu proclamo, eu profetizo em nome de Jesus que ela vai ser uma benção. Eu falei, bem, mas como que ela vai ser uma benção? Olha o naipe da mulher. Querido, não se preocupe, você que está por aqui com a sua mulher, ora em nome de Jesus, ela vai ser que nem na lua de mel para você, querido. Os homens gostaram agora, hein? Mas tem que agir também, né? Senão não adianta. Senão não resolve. Então, querido, vocês já imaginaram que cena? Vocês imaginaram como é que a turma corria atrás dos apóstolos depois que eles fizeram essa oração? Eu vou aproveitar e contar uma historinha para vocês. Duas. Uma do que Deus agiu imediatamente e a outra que Deus não agiu imediatamente. Para que vocês entendam como é que funciona realmente esse não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O nosso amigo lá em Redenção explodiu o radiador do carro dele, pegou no peito dele, pegou no braço, queimou o braço dele da ponta do dedo até aqui em cima. Eu vi a foto do braço dele sem a bandagem, né? Eu falei, meu Deus. Ele foi no médico, o médico preparou e enrolou o braço dele lá com gás e tudo, e ele ficou gemendo na casa dele lá. Eu nem sabia que ele estava gemendo, mal que cheguei lá eu vi ele gemendo. Mas Deus falava no meu coração, vai até a casa do pastor Vanderlei. Eu falei, meu Deus, mas o cara é meio assim comigo. Tudo bem, posso ir lá. Mas eu me esquivava. Daqui a pouco Deus falava de novo, vai até a casa do pastor Vanderlei. Aí eu falei, bem, vamos dar uma chegada lá. Deus está me impulsionando para ir até a casa do pastor. Cheguei lá, ele lá, gemendo. Eu dobrei os joelhos e orei e li aquele evangelho de Ezequiel 37 que fala dos ossos secos. E nós terminamos, e em nome de Jesus nós determinamos a cura. Ele ficou ali gemendo e nós fomos embora. O médico tinha falado para ele, vai para casa com essa bandagem e retorne que amanhã nós vamos fazer cirurgia. Ora para que o seu braço você não perca o braço, porque não vai ter o que fazer. A sala de cirurgia já estava preparada. A hora que ele chegou lá, que o médico tirou a bandagem, o médico falou, o que aconteceu? O braço dele estava normalíssimo.
Perfeito. O médico precisou que ele assinasse um termo de responsabilidade, desresponsabilizando os médicos, porque a sala de cirurgia estava preparada. E aí, podia ser que a direção do hospital interpretasse que os médicos estavam a fim de ganhar uma grana em cima de uma cirurgia que não ia existir. Não sei se os médicos acreditaram, mas nós acreditamos que Jesus agiu imediatamente. Aí uma senhora lá, depois de um tempo lá, falou: olha, corre na casa do Zé Barreto, porque ele tem um dom de cura. Falei: Jesus. Aí veio o homem lá, eu estava trabalhando, 10 horas da manhã. Aí o cara chegou timidamente na porta lá do salão. Vem cá, eu fui lá, dá licença. Fui lá, cheguei lá. Estou com um problema aqui, sabe? Eu ia fazer uma cirurgia, eu queria que você orasse para mim. Ele estava com problema na próstata, coitado. Ele era um jovem de 74 anos. Aí eu falei: vamos orar, vamos orar. Só que eu estou trabalhando, tenho que orar rápido. Extensão da oração que vai coisa, o problema é o nome que você vai citar. Aí eu falei: Senhor, se é da tua vontade, cura esse meu amigo agora, Senhor. Mas se não é da tua vontade, que ele passe por uma cirurgia, abençoa os médicos, abençoa os remédios, mas que ele se restaure, mesmo pela cirurgia. Ele chegou lá em casa: plantar batata. Pensei que o cara ia orar para me curar, mandou o médico operar eu. Olha, foi para a cirurgia, passou pela cirurgia, é uma cirurgia dedicada. A pastora Pâmela sabe, é médica, sabe o que é. Não sei se tem outros médicos aqui. É uma cirurgia dedicada. Passou pela cirurgia da próstata, está lá inteirão e tal. Deus curou ele pela cirurgia. E às vezes Deus faz assim. E às vezes Deus não faz. Agora eu vou falar de mim. Eu peguei herpes ósseo faz 1 ano. A pastora Pâmela me ajudou nesse período aí, com a colaboração dela também. 90% foi curado, mas 10% está aqui ainda. Falei: Jesus, o que está acontecendo? O leproso chegou no Senhor e disse: se tu queres, pode curar-me. O Senhor disse: eu quero. E curou na hora. O Senhor não está querendo me curar? Calma, Jesus, eu entendo. Eu respeito os seus propósitos. Estou aqui, querido. Estou aqui, só para vocês não desacreditar, vou mostrar para vocês. Eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta. Está aqui, ó. Se apertar aqui, pastor, eu tomo 2. Pega a balina e gabapentina. Eu estou segurando aqui, mas se apertar, eu tomo. Faz 1 ano que eu estou orando, querido. Por que ele não cura? Ele sabe. Agora, se eu estou aqui, eu estou curado. Eu sinto que eu estou curado. Porque senão eu não aguentava. Porque eu fiquei 6 meses sem poder pôr camisa. Quem teve herpes ósseo, quem já teve aqui por acaso? Já sabe. Olha lá. Não é moleza, minha irmã? É desesperador. Mas eu estou aqui hoje, estou com 2 camisas até, estou uma por baixo e outra por cima. Que bênção, glória a Deus. Eu não aguentava nenhuma, agora estou aguentando 2. Jesus é bom ou não é? Agora, por que eu estou falando isso? Porque os apóstolos fizeram aquilo. Paulo curou, Paulo ressuscitou um morto. Caiu da janela lá. Paulo pregou demais, coitado, não aguentou, por isso que não pode pregar muito, tá entendendo? Eu já estou quase chegando no fim já. Senão você é capaz de cair da cadeira aí. O cara caiu lá da janela, coitado, do 3º andar. Não sei se é 3º ou 2º, isso aí não é. Eu que inventei agora. Eu só sei que ele morreu. Morreu, Paulo ressuscitou. Paulo vai orar, está orando. Quem sabe o que Deus respondeu para ele? Parabéns, depois vai ter um... Tá, nós dois, tá? Obrigado. Não era você responder, meu Deus, era para eles. Aleluia. A minha graça te basta. O homem curou, o homem ressuscitou um morto em nome de Jesus. A minha graça te basta. Pedro orou aqui para o paralítico. E depois Jesus não livrou ele da morte, segundo a tradição, não é a Bíblia que diz. Pedro morreu de cabeça para baixo, pregado na cruz. Vamos chegar, vocês vão entender mais ainda. O propósito final é a glória de Deus. Toda a exaltação direcionada a Jesus retorna diretamente como adoração, quando você está realmente
direcionando realmente oração a Jesus, você está adorando ao Pai. Porque já está mais do que declarado quando Filipe disse: Jesus, o Senhor fala tanto do Pai, nos mostra o Pai. E Jesus falou: Filipe, como você é devagar, hein? Você está parecendo aqueles crentes lá de Mogi das Cruzes? Como você é devagar? Olha para mim e veja o Pai. Chega. Podia passar sem essa, né? O universo inteiro caminha para um dia inevitável, que é onde toda língua, de uma forma voluntária, pelo amor, ou involuntária, pelo juízo, terá que confessar que o nome de Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Como assim, pastor? Rendição voluntária. Somos nós que estamos aqui libertos pelo poder do sangue de Jesus. Nós já estamos agora dobrando o nosso joelho e com alegria acionando a nossa língua, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é de uma maneira voluntária. Por quê? O Espírito Santo já nos convenceu, porque é Ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Vocês parecem que não estão me ouvindo? Depois de eu falar uma coisa maravilhosa dessa, você ainda fica quieto. O Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. E quer dizer, aleluia. E quer dizer que de livre e espontânea vontade, você já dobrou o seu joelho. Nós dobramos o nosso joelho. E com a nossa língua nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aleluia. Agora, de uma maneira inevitável, uma submissão inevitável. Por quê? Pela majestade de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que negaram, olha só, presta atenção nesse texto aqui. Mesmo aqueles que negaram durante a vida terrena de se curvar no final, isso não quer dizer que eles estão sendo salvos porque vão dobrar o joelho naquele dia. Presta atenção nisso. Eu vou ler de novo porque isso é muito importante. Submissão inevitável pela majestade de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que negaram durante a vida terrena se curvarão no final. Isso não quer dizer que estão sendo salvos, mas sim um reconhecimento forçado pela realidade inegável da glória de Deus perante o juízo final. Ninguém conseguirá ficar de pé diante do Senhor. Quer eles queiram, quer não queiram, vão proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não vai isentar da condenação, porque já está determinado. O tempo para conquistar a salvação é agora. Lutai com temor e com tremor pela vossa salvação, porque a hora que, meu amigo, você bater as botas, que você der o último suspiro, aí não adianta, querido. Oração de aniversário de um ano, de 2 anos, não tenha nada. Aí segue-se Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, e logo em seguida segue-se o juízo. Só que o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus é o Kairos, e o tempo do homem é o Cronos. Cronos é esse reloginho sem vergonha aqui. Agora o tempo de Deus é o Kairos. Quer queira, quer não queira, querido. Um ano para Deus é como um dia é como um ano. Então segue-se imediatamente o juízo. Nossa, então meu pai já foi julgado, minha mãe já foi julgada, quem perdeu sua mãe, perdeu seu pai, já foram julgados. O tempo de Deus, querido, não é igual ao nosso. Por isso que existe o juízo final, aonde quer que vai se reunir, ou quer o tribunal de Cristo, ou o grande trono branco. Eu não sei se aqui nessa igreja tem algum desavisado, eu não sei, mas eu vou fazer uma pergunta agora, só não vale pastor responder, certo? Mas eu quero perguntar para você que está informado, ou desinformado, o que você pensa? No qual tribunal você quer estar? No tribunal de Cristo
ou no grande trono branco? Olha aí. Levante a mão quem quer para o tribunal de Cristo. Pode levantar bem a mão. Nem que você não toma banho, pode levantar, não tem problema. Quem gostaria de estar diante do grande trono branco? Levante a mão. Jesus amado. Quando você estiver, quando eu responder essa aqui, o outro já vai entender. Quando você estiver diante do grande trono branco, isso quer dizer que nem que seja pelo soar do gongo, o último a entrar, você está salvo. Porque você não vai ser julgado. Você vai ser apenas julgado para receber o seu galardão. Qual que foi? Você serviu mais, serviu menos, serviu nada, ou quase que chegou na igreja, só ficou ali sentado, mas você está salvo. Agora você que ergueu a sua mãozinha para o grande trono branco, abaixe e nunca mais levante, querido. Porque uma vez que você estiver diante do trono branco, não tem mais saída para você. Você já estará condenado, irmã. Mas eu sei que você não sabia, mas agora você está sabendo. Você que ergueu a sua mãozinha para o grande trono branco, nunca mais erga. Nós, em nome de Jesus, estaremos diante do tribunal de Cristo para receber a nossa coroa conforme nós trabalhamos na igreja. Você não vai receber uma coroa mais do que aquela pessoa que realmente está aqui todo culto, está no 2 ou mais, interagindo de uma maneira fantástica, está nas intercessões, está nos momentos de libertação, está orando, está jejuando. Meu amigo, no céu tem uma hierarquia, já existe a hierarquia lá, e nós vamos fazer parte dela. Um vão estar mais lá, outro vai estar mais aqui, outro está... Mas de qualquer maneira, nem que eu esteja lá no último degrau, querido, lá embaixo, no térreo, não tem importância. O importante é que eu vou estar na presença de Jesus. E a Bíblia diz que eu o verei como Ele é. Assim como os discípulos de Emaús ouviram do jeito que Ele é, não conheceram, até que Ele partisse o pão, orasse ao Senhor e partisse o pão. Mas depois que Ele partiu o pão e deu graças, Ele o reconheceram e viram como Ele é. E é assim que nós vamos ver. Lá no céu nós não vamos ver que nem vulto assim não, viu, querida? Em espírito, não, espírito não, meu Deus, mas como é que eu vou ver? Será que o Rafa vai ver a Pâmela de novo? Vai ver, só que não tem mais, aproveita agora, porque lá acaba tudo, viu? Está entendendo? É só aqui. Se você está perdendo tempo aí, o problema é seu. Porque lá, meu amigo, a Bíblia diz que nós vamos viver como irmãos, hermanos. Mas Deus não vai fazer com que você sinta falta disso, querido. Está vendo como é bonito? Então aqui é a hora. Eu sei o que estou falando, faz 48 anos que eu sou casado. Não é a benção, mãe? Ai, vocês são maliciosos. Eu estou falando no sentido benção, criar filhos, trabalhar, pagar conta. É isso que eu estou falando, tem essa harmonia, acordo. Um dos itens perigosos e difíceis de trabalhar no curso de noivo é o item acordo. Meu Deus, às vezes, por coisinhas triviais, um casal, um vai dormir num quarto, outro vai dormir no outro. Falando nisso, até vou contar. Vocês pensam que o pastor não tem suas crises? Não tem, pastor Rafa? Pastor não tem crise? Pastor Luiz não tem? Hein? Pastor, esqueci o nome dele lá. O Elton. Não tem crise, pastor? Hein? Americano? É verdade. Aconteceu um lance na minha caminhada. Que hora termina, pastor, por favor? 2 horas? Melos dias. Então, aconteceu um lance comigo na igreja e a direção me deu um feedback. Eu não gostei muito, porque eu achei que eu não estava errado, mas a direção achou que eu estava exagerado. E a minha esposa foi do lado da direção. Aí eu falei, não é possível. Eu fiquei uma semana sem falar com ela. Mas dormia junto.
Mas assim, ela lá no canto dela, eu no meu. Às vezes um filho meu lá na cozinha, eu falava, mãe, será que o pai não vai fazer? Ah, não sei, ele não está falando comigo. Vai lá e fala com ele. Quando chegou na sexta-feira, o pastor de São José falou, você podia pregar na ceia em São José? Eu falei, Jesus, como é que eu vou pregar? Eu não estou falando com a minha mulher. E agora, de uma hora para outra também, chegar e falar com ela, falar, o cara ficou louco, não está falando comigo até sexta-feira, agora de uma hora para outra chega e já está falando. Eu acho que o cara é bipolar. Aí eu falei, Deus proverá. Entramos no carro, arrumei um guia para ir comigo. Chegou na hora que o guia chegou, eu falei, a minha esposa falou, senta na frente. Não, absolutamente, dona Cida. A senhora vai na frente, eu vou aqui. Não, você vai servir de guia para José, já aproveita e já vai na frente. Mas ela está falando isso para ela não me... que eu não estava falando com ela. Aí chegamos em São José, começa o culto, louvor maravilhoso, e eu ali, só tremendo. Que nem uma Toyota em marcha lenta. Aí, chegou na hora da pregação. O pastor falou, pastor, agora é o senhor. Eu subi, o Espírito Santo falou no meu coração, você vai pregar sem perdoar sua mulher? Sem pedir perdão? Eu falei, tá bom. A minha esposa tinha saído. Falei, cadê minha esposa? Ah, o Japa já entendeu a situação, o pastor Japa. Correu lá, dona Cida, corre lá que o pastor te chamando a senhora. Ela já veio toda sorrindo. Como quem quer dizer, eu sabia que você ia se dobrar. E eu cheguei e falei, bem, perdão o que aconteceu, você sabe, né? Aí ela sorrindo, a igreja aplaudiu em pé, sem saber nem o que era. Aí que eu contei o que era. Resultado, a turma falou assim, se não quiser pregar, não precisa nem pregar. Porque o perdão é uma coisa tão divina, que às vezes não precisa nem pregar. E a partir dali, nós voltamos para casa de novo, amigos, restaurados completamente. Então, querido, se você tem uma tretinha com a sua mulher, se restaura hoje, querido. Hoje é dia de restauração, dia de cura. O nome de Jesus está sendo proclamado aqui, querido. Exalte ao Senhor em meio às suas lutas, porque no bem bom é fácil. É fácil dar glória ao Senhor na hora que a conta bateu, sobrou algum, né? Olha lá na aplicação, opa, maravilha. Em meio às lutas, pois o louvor manifesta a presença daquele que já venceu o mundo. Que as nossas vidas, palavras e atitudes glorifiquem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme já dizia Isaías, no capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens e nem às esculturas. Amém? Porque uma coisa é eu entender aqui, como eu falei, acima de reinos terrenos, eu tenho que ter noção da lógica do reino. A lógica do reino, infelizmente, hoje, é que o crente tem que sobressair. O crente tem que mostrar prosperidade. O crente tem que andar de carro bonito. Mas não sou contra. É bonito, é gostoso. E é bom, e é saudável. Só que não pode, tem que tomar cuidado com arrogância e orgulho. Mas muitas vezes, na igreja, nem todos prosperam financeiramente. Uns tiveram a oportunidade de participar de uma universidade, hoje são formados. E é natural que ele vai ter realmente um êxito financeiro mais transparente do que o outro. Mas as pessoas que realmente não tiveram essa oportunidade, porque não tiveram um respaldo paterno, não tiveram condições, às vezes, de saúde e tal, de chegar lá, você não pode se abater. Porque quando você fala do reino, você está falando disso aqui, Quando você está falando do reino,
Você está falando, oh meu Deus, não entra. Não achei, perdão. Mas quando se fala do reino de Deus, não está falando do reino daqui. Não está falando não tem similaridade nenhuma, querido. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e amor. Mas onde começa? Começa no lar. Começa na família. Então você não pode avaliar por pessoas que estão no mundo ímpio, mas isso é pregação lá para o terceiro domingo. O mundo ímpio é diferente, querido. O mundo ímpio olha para nós e muitas vezes eles estão bonitos na parada, estão todos alegres, estão felizes, pulando os seus carnavais da vida aí, vivendo realmente uma prostituição, e a saúde está perfeita, a saúde está 10, a situação financeira está boa, e muitas vezes ele olha para mim que está tentando vocês orar, vocês oram, mas estão na pendura aí, olha nós como é que estão. Meu amigo, não se deixa levar por isso. O importante é que você olha, uma vez, eu estive nem vou falar onde é que eu estava, para não dar sintomas de arrogância. Mas eu comecei a me analisar, me comparando com os homens de Taubaté. E eu comecei a olhar clientes que passavam pela minha mão, clientes muito elitizado, de uma intelectualidade fantástica, empresários de recursos fantásticos, mas cujos a vida totalmente disfuncional, família disfuncionalizada, paternidade arrebentada, vida conjugal arrebentada. E eu comecei assim a fazer uma comparação, falei, meu Deus, como eu sou rico, como eu sou próspero, meu Deus, eu tenho 5 filhos, o Senhor foi lá através das nossas orações e pegou 2 filhos que estavam perdidamente caídos na droga. Um deles chama Leandro Aguiar Barreto, não sei se vocês conhecem. E o outro chama Lucas Aguiar Barreto. Eu falo isso para a glória de Deus. Ele foi lá buscar no lamaçal do pecado e trouxe. Valeu a pena os choros da minha mulher. Valeu a pena a nossa intercessão. E hoje eu sou pai de 4 filhos, porque são 5, mas uma foi embora, está lá na glória. E os 4 são pastores. E os 4 são casados. E os 4 vivem um casamento abençoados. Claro, com as suas tretazinhas. Que até o Zé Barreto teve treta lá, você viu? Tem. Mas isso é ser próspero, querido. Não bata o olho no seu vizinho que entrou lá com um carrão da hora do ano lá. Ai meu Deus, quando que eu vou ter isso? Não, querido, olha pela paz. Olha pelo amor, olha pela justiça que reina no seu interior. É isso que interessa. Isso que interessa é você começar com a sua mulher desde aquele tempo lá, quando eu a conheci com 16 anos de idade. E agora eu estou com 7.6 e ela com 7.0. E nós estamos ali ligadinhos, de mãos dadas, de joelhos, intercedendo para que os nossos filhos não se desviem, para que a graça que foi conhecida, para que a salvação que entrou na vida deles não se extingua, não se desvie de nenhuma forma. Eles têm que ter uma perseverança tremenda, querido, porque o diabo não brinca de ser diabo. Mas o Senhor é maior, Ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós temos que crer. A vida é uma luta constante, querido. É barra, é osso, é dificuldade atrás de dificuldade. Principalmente diante desse sistema que nós estamos aí, graças a Deus não estamos próximos da eleição. Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um aleluia aí ou não? Prepare o seu coração. Eu não estou aqui dizendo para quem você deve votar ou não deve votar. Mas uma coisa eu vou dizer para você com toda a autoridade do Evangelho. Se alguém não gostar, segura pelo menos, não sai, não vai embora. Chegando no final. Há alguns equívocos comuns sobre o reino em nossos dias que foram evidenciados há muito tempo na enigmática pergunta de João Batista, feito lá em Mateus, não vou ler porque não dá tempo, no capítulo 11, do versículo 1 até o 15. João Batista perguntou para Jesus, és tu
aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Meu Deus! O homem batizou Jesus. O homem viu o céu se abrir, ouviu a voz: este que está sendo batizado é o meu filho muito amado. Ouviu. Precisava mais confirmação do que essa para João Batista entender que Jesus Cristo é o Messias? Precisava, pastores. No entanto, ele preso, ele manda o seu servo perguntar, vai lá perguntar para ele se realmente ele é o Messias. E o que Jesus mandou falar? Jesus falou, vai lá, diga que eu sou, para ele ter tranquilidade, que eu vou lá tirar ele da cadeia daqui a pouco. Não se preocupe, não vai acontecer nada com ele. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou, vai lá e diga para ele que os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam. Simplesmente isso. Deus tinha para João Batista o martírio. Mas uma coisa vocês podem crer, meu Deus, então não vale a pena seguir Jesus Cristo? Vai que eu sou condenado a um martírio aí? Não, mas quando perguntaram quando Jesus perguntou, quem dizem por aí que eu sou? Alguns disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Você tem fé que um dia alguém pode dizer? Perguntaram para Jesus, se perguntarem para Jesus, quem dizem por aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é André, outros dizem por aí que o Senhor é Luiz de Andrade. Que honra, pastor. O nome dos homens, olha só a similaridade, olha só a demonstração da vida que eles levavam. E João foi para o martírio. E muitas vezes, querido, a gente esquece que a gente é vaso. E tem vasos de honra e vasos de desonra. E a gente esquece que ele é o oleiro. E eu sou o barro. E às vezes eu quero me moldar do meu jeito. Quando que vão me colocar no púlpito? Quando que vão perceber que eu toco, que eu canto, que eu oro bonito? Ai, pregador, prego melhor que ele, canto melhor que ela. Quando? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu jamais pensei na minha vida que eu ia ser um pastor. E hoje Deus me colocou aqui como pastor. E ai de mim, e ai de nós, pastores, se não honrarmos aquele que nos chamou. E ai de você se não honrar, porque cada um aqui, porque existe uma determinada igreja que diz, nós somos os ministros, e vocês são os leigos. Aqui não tem ministros e nem leigo. Tem para a hierarquia da igreja, mas aqui tem sacerdotes. A Bíblia diz, vós sois sacerdotes reais. Vós sois nação santa, um povo escolhido para proclamar as boas palavras do Senhor por aí. Então nós somos um corpo, e dentro desse corpo tem um que comanda, porque nós somos barro, e esse barro que nós somos, de vez em quando ele cisma de pegar, às vezes você fica assustado, nossa, mas fulano de tal já está lá. Deus usa cada um do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para os propósitos que Ele tem na vida de cada um. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Mas uma coisa nós poderíamos entender. Um dia você vai olhar para a cara de cada um que está lá e dizer assim, o louvor pode subir, por favor, e dizer assim, valeu a pena. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim, vai valer a pena. Fique em pé, queridos, e vamos agora junto com esse louvor realmente encerrarmos este culto abençoado em nome de Jesus.